Que Deus te abençoe e que a graça dele possa envolver o seu coração. Que bom estarmos juntos aqui para mais esse tempo de meditação na palavra de Deus, no nosso encontro aqui no programa Profetizando Vida. E o nosso desejo nesse dia é que a palavra possa transformar a nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nós temos visto tantas mudanças acontecendo, à nossa volta, no nosso país, mas a transformação que a Bíblia propõe para mim e para você é uma mudança que não apenas está atrelada aos valores materiais, às instâncias da nossa volta. É verdade que Deus tem sim poder para transformar o mundo à nossa volta, transformar as situações, as circunstâncias ao nosso redor, mas como já diz o famoso e conhecido ditado, o mundo à nossa volta muda à medida em que nós somos transformados. À medida que Deus nos dá novos olhos, um novo coração, então nós podemos ter atitudes diferentes e podemos, consequentemente, ver o mundo à nossa volta sendo, então, transformado. Observando, então, essa mudança no nosso país, nós percebemos que também precisamos mudar, mas só Jesus Cristo pode realmente transformar, não é verdade? A minha vida e a sua vida. E então nós temos meditado aqui sobre esses valores de transformação que o Espírito de Deus ele provoca em cada um de nós. Aqui em alguns textos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, não temos seguido aqui exatamente uma ordem, mas convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 1 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, já vos instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. E agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que vocês cresçam nisso cada vez mais, porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Então, nós já conversamos um pouco sobre isso aqui. Esses irmãos haviam aprendido a maneira de como viver para agradar a Deus. Gente, é tão bonito pensar que Paulo vai dizer que a esse respeito não era necessário dizer-lhes mais nada. Gente, imagina o apóstolo Paulo virar para mim, para você, ou virar para a nossa igreja, no nosso tempo, e dizer, olha, a respeito de como viver para agradar a Deus, não precisa ensinar mais nada para vocês já aprenderam isso. É muito forte essas palavras de Paulo. Esses irmãos haviam aprendido em 3 semanas com o convívio com Paulo, que foi o tempo, provavelmente, que Paulo passou ali em Tessalônica, como eles poderiam viver totalmente a fim de agradar a Deus. E nós vimos que a vida que agrada a Deus é uma vida que confia na obra de Deus, que confia no poder do Espírito, que confia na obra que o Espírito é capaz de fazer, provocando, gerando em nós as virtudes que somente o Espírito pode nos dar, fé, amor e esperança. E Paulo não diz apenas que esses irmãos deveriam apenas entender isso, mas que eles deveriam continuar crescendo nisso. E nós vimos que, da mesma forma como nós confiamos para que Deus comece a obra em nós, nós devemos continuar confiando para que Ele complete a sua boa obra em nós. A vida de santificação, ela não é vivida na nossa força, ela não é vivida no nosso esforço. Não, a vida de santificação, ela é vivida também pela confiança que nós demonstramos, na pessoa de Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. E o texto vai dizer que essa santificação, ela tocava em algumas áreas, especificamente da vida desses irmãos. A primeira área que a santificação tocava era a maneira como esses irmãos lidavam com a sua sexualidade. Paulo vai dizer que esses irmãos deveriam aprender a viver de maneira a agradar a Deus, abstendo-se da imoralidade sexual. E Paulo vai dizer, olha, saiba cada um como controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, em primeiro lugar, por causa da santificação, por causa de viver de maneira a agradar a Deus, a santificação de um cristão, ela é governada por outros princípios, ela é governada por outros valores. E qual é o primeiro valor que toca? Qual é o primeiro valor que governa a sexualidade de um cristão? Não é a paixão dos desejos. Um cristão, ele compreende que ele não deve viver a partir dos seus impulsos, mas que ele deve controlar o seu corpo. Ele deve usar o seu corpo de maneira legítima. Ele diz mais, ele diz, olha, nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos,
e asseguramos. Então, Paulo vai dizer mais. Ele não vai dizer apenas que nós devemos aprender a como governar o nosso corpo pelo poder do Espírito, mas a sexualidade de um cristão também é governada pelo amor ao próximo. Ele olha para o próximo e ele não enxerga o outro como um objeto, né, como o meio para a sua satisfação pessoal. Não, ele enxerga o outro como pessoa. E ele, então, por causa do seu amor pelo próximo, ele não usa o próximo para legitimar a sua vontade. Não, ele controla os seus impulsos pelo poder do Espírito e ele leva o outro em consideração. Ele vê que diante dele não está um pedaço de carne, mas ele vê que diante dele está uma pessoa que não deve ser usada para os impulsos pecaminosos, né? A consciência de um juiz. Ele diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu espírito. A sexualidade de um cristão, em terceiro lugar, ela é norteada pelo senso da eternidade. Um cristão sabe que ele comparecerá diante do juízo de Deus para dar conta das suas obras. Ele não vai ser julgado no que concerne à sua salvação. A salvação ele já entregou a sua vida a Cristo e ele entende que pela obra de Cristo ele é salvo. Mas ele sabe que vai prestar conta do que faz por meio do corpo. Existe uma consciência de eternidade, né? Não é aquele momento ali apenas, né? Existe uma vida a ser vivida. E por último, Paulo vai dizer, o cristão tem consciência de que o Espírito Santo habita nele. Então nós não somos governados pelos nossos impulsos, nós não somos governados pelo desamor ao outro, nós não perdemos a perspectiva da eternidade e também temos a consciência de que o nosso corpo ele tem agora uma dimensão religiosa. O nosso corpo agora é a habitação do Espírito de Deus. Quer dizer, tudo que a gente faz por meio do corpo deve ser uma expressão de culto ao Senhor. Então, a santificação, essa vida que agrada a Deus, essa transformação que parte de dentro para fora, ela não pode ser apenas uma coisa assim abstrata. Ela tem que caminhar em aspectos práticos. E uma das formas práticas que a santificação toca a vida de um cristão é na questão da sua sexualidade. A gente não escolhe alguém pelos impulsos desenfreados, como fazem as pessoas. Não, nós temos uma ética, né? Nós temos uma vida norteada por outros valores. E por isso as nossas decisões no que concerne a sexualidade são completamente diferentes, levam outros valores, outros parâmetros. Então, convido você nesse dia, deixe Deus mudar a sua forma de pensar sobre isso. É tão interessante que o apóstolo Paulo não vai dizer para os irmãos, olha, não façam isso, não façam aquilo outro. Mas ele, pela graça do Espírito, ele constrói uma mentalidade que levará os irmãos, então, a uma atitude, né? Levará os irmãos a um desempenho, a um procedimento completamente diferente. Bom, nosso tempo está quase encerrando e eu não posso deixar de lhe fazer o convite de aos domingos, às 20h30, estamos juntos no culto Cristo Vivo. Você pode participar conosco pela Rua Manuel Macedo, número 360, é o nosso endereço local, ou pelos nossos canais de comunicação, o lagoinha.com, a redesuper.com.br ou pela nossa rádio, a Rádio Super 90.1. Mas, né, se você deseja também um pedido de oração, você deseja que alguém ore por você, você pode também nos ligar, 3429-9550, é o nosso telefone, teremos o maior prazer de poder servi-lo em o nome de Jesus. Bom, que Deus te abençoe, se Deus quiser, até amanhã no nosso encontro aqui no programa Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.